gravando, tudo certinho. Oi pessoal, tudo bem? Voltando aqui já com a nossa aula. Olha só como tá bonitinho, pediatria. Tá bem legal aqui, vim também com a minha camiseta da pediatria pra vir a caráter, certo? Show de bola, pediatria. São temas bem legais, eu gosto muito dessa parte de pediatria, antes eu não gostava. Agora já tô mais familiarizada, já consigo mais entender assim melhor os temas. E assim, se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Qualquer um consegue, pessoal. Vai dar certo, viu? Já comecei aqui a fazer os slides mais bonitinho, negócio mais bem estilizado, mais interessante aqui visualmente, tá bem? Cada dia vamos melhorando um pouquinho mais. Enfim, vamos começar aqui. Pediatria salva também. Não são temas difíceis, alguns sim são temas difíceis, mas não são temas impossíveis em si, certo? E são temas que se repetem muito também. Muito importante, nós vamos fazer aqui essa questão, nós vemos a similaridade também entre os temas. Os temas, eles são parecidos, têm sintomas parecidos, só que às vezes são doenças completamente diferentes, beleza? Sem mais delongas, vamos começar aqui. Vamos lá. Questão fresquinha aqui do Revalida 2026, já, ponto 1, diz assim: menina de 8 anos, previamente rígida, é levada à unidade de pronto atendimento com quadro de febre de 39 a 40 graus. Febre alta. Febre alta a gente já pensa aí em uma suspeita principal. Febre alta de 39 a 40 graus. Só dar uma ajeitadinha aqui. Pronto, 39 a 40 graus há 5 dias. Beleza. Associada a dor abdominal intensa. Importante saber isso aqui. Vômitos, exantema maculopapular em tronco e hiperemia conjuntival bilateral sem secreção. A mãe refere que a criança teve um quadro gripal leve há cerca de 4 semanas com um teste de Covid positivo. No exame físico, a criança está prostrada, tempo de enchimento capilar de 4 segundos, pulsos finos, frequência cardíaca elevada, PA de 75/45, abaixo do percentil 5 para a idade e estatura da criança. Satura 91% em ambiente. A ausculta cardíaca, olha só, revela ritmo de galope. Já tem aí alteração cardíaca importante. Na palpação abdominal, mostra descompressão brusca negativa, mas com dor importante a palpação profunda. Qual é a principal suspeita clínica? Vamos lá. Nessa questão aqui, eu acho que muita gente colocou Kawasaki. Eu tenho quase certeza, pelos relatos que eu já vi das pessoas. Muita gente colocou Kawasaki clássica, né? Mas nós iremos já ver por que não é Kawasaki. Essa questão não se trata de Kawasaki. Letra B, pneumonia bacteriana secundária Covid. Letra C, apendicite aguda. E a nossa letra D, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Essa aqui é a nossa resposta certa. Vamos lá. O paciente teve Covid, vem com uma característica aí na auscultação cardíaca, com ritmo em galope e também apresenta aí uma dor abdominal importante. Vamos ver aqui os critérios para essa doença, para a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid. Muito importante isso. Pessoal, umas coisas eu queria ressaltar e fazer aí uma diferença entre Kawasaki e essa síndrome aqui. Por que eu queria fazer essa diferença? Justamente por isso, porque, como nós vimos nessa questão, Kawasaki foi um grande distrator nessa questão. Por quê? Porque muita gente, elas compartilham características parecidas e muita gente acabou caindo nessas características. Por exemplo, aqui, quando falou de uma conjuntivite bilateral sem secreção, que é uma conjuntivite asséptica, quando falou também que ela mostra que um exantema, na verdade, maculopapular no tronco, também é um tipo de distrator, também é muito característico de Kawasaki. No entanto, ele te dá aqui outras informações, como por exemplo, esse ritmo em galope e esse dor abdominal, que não é tão característico. Pode chegar até aí em Kawasaki, porque ele gera compromisso das coronárias, como nós iremos já ver na frente. Mas a alteração cardíaca, como o ritmo em galope, é mais característico aí nas valvulopatias, ok? Nós vamos ver aí que tem uma grande repercussão cardíaca essa síndrome inflamatória multissistêmica, tá bem? Temos esse quadro aqui geral. É um quadro geral que fala a respeito dessa síndrome, certo? Ela é o quê? Uma condição rara e grave, que ocorre geralmente entre 2 a 6 semanas após a infecção do SARS-CoV-2, que é do Covid.
caracterizado por uma inflamação sistêmica exagerada e disfunção múltipla de órgãos, ou seja, muitos órgãos aí estão comprometidos. Nós iremos ver principalmente em Kawasaki um compromisso nas artérias coronárias, muito importante isso, e por se tratar de uma vasculite, podemos ver outros tipos de repercussão, principalmente por um aspecto protrombofílico, por uma trombofilia, um aumento aí na quantidade de plaquetas, certo? Vamos ter um aumento na quantidade de plaquetas em Kawasaki, certo? Vamos aqui devagarzinho. É importante nós sabermos o que? Quando a pessoa ela tem uma infecção por Covid é um vírus, como nós já sabemos. Qualquer tipo de infecção, principalmente viral, vai gerar um tipo de resposta imune, obviamente. O corpo vai estar produzindo aí anticorpos, vai ter a resposta celular, os linfócitos T, os macrófagos também, no caso de infecções bacterianas. No caso aqui, pontualmente, do Covid, nós vamos ter aí os linfócitos T atuando de maneira muito incisivas. Vamos ter aí também a presença das interleucinas, enfim. Ou seja, é todo um conglomerado inflamatório, não é? E o que acontece? Existe uma resposta inflamatória com uma memória inflamatória, que é a presença dos anticorpos, obviamente. Os anticorpos serão criados. Tanto que dessa síndrome inflamatória ela ocorre depois da doença. Por quê? Porque é uma resposta imune pela produção desses anticorpos, que já é uma resposta imune de memória aí do nosso corpo, como nós já sabemos, certo? Então o que acontece? Tudo bem, o corpo ele controlou a doença lá do Covid, no entanto ele criou anticorpos justamente para poder reconhecer o vírus, certo? E o que acontece? Esses anticorpos, essas interleucinas, todos esses fatores inflamatórios, ou seja, eles não vão desaparecer do nada. Eles vão continuar circulando no corpo, vão continuar por aí. Essa memória imunológica vai continuar sendo usada e, vez ou outra, ela vai ser ativada justamente por reconhecer algumas partículas que se assemelham às partículas do vírus. Isso aí é muito legal e muito interessante, certo? Principalmente a proteína S, que tem aí na região superficial, digamos que essa aqui seja uma proteína S, terão anticorpos que serão formados contra essa proteína, e esses anticorpos estarão rodando aí pelo corpo, certo? O que acontece? Nós temos células, ou melhor, nós temos componentes celulares, principalmente nas nossas paredes celulares, que se parecem muito a, por exemplo, essa proteína S aqui do vírus. Então o que vai acontecer? O corpo, essa memória imunológica, esses anticorpos vão começar a atacar as células do próprio corpo, certo? E quando eles reconhecem ali um antígeno que pode ser um antígeno suspeito, por exemplo, eu tenho ali na superfície do meu miocito, do meu vaso, de um determinado vaso, uma proteína que se parece muito à proteína S do Covid. O que vai acontecer? O meu corpo vai entender, nossa, esse anticorpo vai chegar aqui e vai dizer, nossa, muito parecido, então vamos começar a atacar ele aqui, porque pode ser que se trate aí do vírus, do SARS-CoV. Então o que acontece? Ocorre um grande processo inflamatório aqui, ou seja, os anticorpos eles são ativados e geram todo aquele conglomerado inflamatório de todos esses fatores aqui, certo? Então é uma ativação imunológica tardia e desregulada, ou seja, eles não têm um sistema de regulação favorável, não tem um sistema de regulação direcionado apenas para o Covid. Eles vão reconhecer outros antígenos no nosso corpo que se parecem, que podem chegar a aparecer com, por exemplo, a proteína S ou com outros componentes aí da região externa do Covid. E eles vão acabar atacando o nosso corpo, certo? Isso acontece em outras doenças também, a própria febre reumática também, é muito característico isso. E tem algumas células no nosso corpo que se assemelham mais, que tem proteínas que se parecem mais a essas proteínas, por exemplo, que tem na cápsula do Covid, na cápsula de outros vírus, enfim, nesse caso aqui do Covid. Então, o que acontece? Nós teremos uma ativação imunológica tardia, certo? E desregulada, como eu já falei, justamente por conta desses fatores. Teremos também, tínhamos a memória imunológica, depois que a memória imunológica se reativa, reconhecendo o antígeno, ele vai gerar o quê? Mais resposta inflamatória ainda, ok? E isso tudo aqui vai gerar o quê, Sara? Vai gerar uma vasculite e inflamação endotelial, ok? Também nos vasos. Então, ele vai afetar os vasos, essa síndrome sistêmica multiorgânica, ela vai afetar os vasos? Vai sim, mas ela não vai afetar apenas os vasos, ela vai afetar outros tecidos, certo? Isso aí é muito importante ter e levar isso em consideração. 5. Vai gerar uma disfunção múltipla aí dos órgãos e sistemas. Pode gerar choque, miocardite, que justamente foi a questão que a questão falava, que a criança apresentava aí um sopro, né, um ritmo já em galope.
alterações gastrointestinais também, alterações respiratórias, hematológicas, neurológicas e cutâneas, certo? Por quê? Porque em todos os lugares nós iremos ter vasos e tecidos que podem chegar a se assemelhar à proteína que nós temos ali na região externa do COVID, certo? E essa memória imunológica vai acabar atacando essas células, certo? Então vamos lá. O que acontece aqui? As manifestações clínicas principais. Febre persistente, muito parecido isso aqui com Covid. Febre persistente por mais de 3 dias, não esquecer. Conjuntivite bilateral também, não purulenta, muito importante. Depois, exantema maculopapular, pode acontecer. Depois, alteração na mucosa da região oral, como lábios, língua, orofaringe. Isso aqui até agora está muito parecido com Kawasaki, ok? Só que aqui muda, aqui embaixo já é um pouco diferente. Sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, vômitos e diarreia. Não é impossível se ver isso em Kawasaki, mas não é tão característico. E ele te deu essa informação na questão. Logo depois, comprometimento cardíaco, como miocardite, disfunção ventricular e arritmias e choque. Muito importante ter isso em consideração, que foi o que ele falou. A gente pode chegar a ter uma disfunção ventricular, pode chegar a ter um acometimento também das válvulas cardíacas, porque é uma resposta imune. As respostas imunes geralmente, e o que tem aí uma resposta imune, muitas vezes reconhece aí as válvulas como um antígeno, porque elas têm uma proteína ali na região externa, principalmente nas células da válvula mitral, que se parecem muito a outros antígenos aí, tanto que a febre reumática é uma prova disso. Logo depois o pulmão, comprometimento respiratório, o paciente pode ter uma taquipneia, uma hipóxia e alterações nas extremidades também, como edema ou eritema nas mãos e nos pés, certo? Nós temos um compromisso vascular e temos um compromisso aí de tecido, certo? Pode ser consequência uma coisa da outra? Pode ser, mas só que o mais característico em Kawasaki nós iremos ver que é uma vasculite que ela tem ali como o critério dela, digamos que tem ali já na definição dela o tipo de vasculite que se trata. Aqui ele tem alteração, sim, não, ou seja, não se considera uma vasculite, apesar de atacar muitos vasos, mas chega a ter aí uma repercussão nos outros órgãos justamente por reconhecer também o antígeno de outras células, ok? Vamos lá. Outros sintomas, cefaleia, irritabilidade, linfadenomegalia, pode chegar a ter, tanto que é um dos critérios de Kawasaki, que a gente vai já ver, se parece muito nesse aspecto as duas doenças. Pode chegar a ter hipotensão e choque. A criança na questão acima, ela tinha hipotensão. Pode evoluir com choque, falência cardíaca, coagulopatia e disfunção múltipla de órgãos, justamente por conta dessas repercussões. Como nós iremos fazer o diagnóstico? Então, ela não se dá apenas em crianças. No entanto, é mais comum em jovens maiores de 5 anos. E Kawasaki é mais comum em crianças aí menores de 5 anos. Isso aí é muito importante para poder fazer esse diagnóstico diferencial, ok? E a idade aí, geralmente ali, depois da adolescência, pode chegar ali até o começo da vida adulta, menor a 21 anos, com febre maior a 3 dias, certo? Evidência laboratorial de inflamação, nós vamos ver aí que o PCR vai estar aumentado, os fatores inflamatórios estarão aumentados, ok? Pode ter leucocitose também, pode ter também um aumento aí do lactato por conta da própria atividade celular, enfim. Evidências de infecção prévia ou recente por SARS-CoV. Ele não pode te dar, digamos assim, ele não vai te dar essa síndrome multissistêmica, é muito provável que caia essa síndrome multissistêmica sem ele ter te dado previamente a informação de que essa criança teve Covid. Muito provavelmente ele vai te dar essa informação para você chegar nessa conclusão. Exclusão de outras causas infecciosas e inflamatórias, certo? Os exames laboratórios, vamos ver aqui, PCR aumentado, VSH, ferritina aumentado, dímero D também, muito importante, interleuquina 6 também, procalcitonina, linfopenia, perdão, eu falei linfocitose, mas é linfopenia, justamente por se tratar aí de uma alteração no sistema imune, plaquetopenia, hipoalbuminemia, e troponina BNP aumentado justamente por conta desse dano aí no coração e LDH aumentado também. E nós precisamos sim ou sim fazer o eletro, o ecocardiograma também, muito importante. Também uma radiografia de tórax, gasometria, função hepática e tudo mais, tudo que se faz geralmente aí num processo de infecção, certo? No processo de internação, perdão. Vamos lá, o tratamento. Como nós fazemos o tratamento? Suporte clínico. Essa criança ela precisa estar em monitorização contínua, precisa ir para a UTI, sim ou sim. Está tendo uma repercussão sistêmica multiorgânica, vai para a UTI, certo?
suporte hemodinâmico, certo? E suporte respiratório também, conforme a necessidade. Se for necessário intubação, é preciso intubar essa criança para manter aí o equilíbrio dela. Imunomoduladores. Imunoglobulina endovenosa, é muito importante, isso ainda não caiu na prova, pelo menos do Revalida não caiu. Já caiu uma questão sobre essa síndrome anteriormente, eu acho que, não lembro quando foi, acho que foi em 2020 mesmo que caiu. Mas não caiu o tratamento ainda, certo? Então, qual vai ser a dosagem que nós iremos fazer da imunoglobulina? 2 gramas por quilo, dose única. Fechou. Depois o corticosteroide, certo? A metilprednisona de 1 a 2 miligramas. E considerar também a pulsoterapia em casos graves. Isso aqui é muito importante, justamente para poder ir fazendo aquela, como se diz, a redução gradual. Começa em doses altas aí de corticoide e vai fazendo a redução de maneira gradual. Acho que nós vimos isso na classe de cefaleias, que nós vimos como se faz a redução gradual aí da quantidade de corticoide. Depois, terapias adjuvantes, caso necessário, inibidores de interleuquina 1, isso aí já é um pouco mais avançado. Coloquei aqui mais por se cair, vocês já sabem, ok? Depois as profilaxias, é justamente a profilaxia para doença tromboembólica, pode ser usada a heparina também, já que tem aí um fator trombofílico. Ah, Sara, mas diminui as plaquetas, mas mesmo assim é um tipo de doença que gera uma repercussão sistêmica. As doenças que geram repercussão sistêmica, elas têm aí um grau de maior trombofilia, certo? Então é importante ter isso aí sempre em mente. Ácido acetil salicílico até a avaliação das coronárias, ok? E reavaliação cardíaca, muito importante isso aqui, justamente por ter aí uma grande repercussão aí a nível cardiopulmonar, ok? Beleza, pessoal. Questão muito boa. Questão que gerou aí um certo burburinho, né? Porque justamente por se parecer muito com Kawasaki, muita gente colocou como a resposta certa Kawasaki, mas era essa síndrome multissistêmica inflamatória por Covid. Muito importante ter essa questão aí, sempre atualizado nesse quesito aí. Vamos lá. Próxima questão. Menino de 4 anos de idade, previamente rígido, com acompanhamento pediátrico regular, chega ao pronto atendimento com queixa de febre, temperatura axilar de 38,5 a 6 dias, olha aí, febre a mais 5 dias, acompanhado de conjuntivite bilateral não exudativa. Vamos ir pontuando aqui os critérios. Nega uso prévio de medicações nesses últimos dias, exceto antitérmico habitual para controle da febre. Nega viagens recentes ou contato com indivíduos sabidamente doentes. Ao exame clínico, observa-se hiperemia em orofaringe sem exudado ou ulcerações, ou seja, alterações aqui na mucosa oral. Presença de ressecamento, fissura e hiperemia em lábios e proeminência das papilas linguais, certo? Aquela língua em framboesa. Gânglio cervical anterior à direita, com cerca de 1,5 cm de diâmetro não doloroso. Outro critério, adenomegalia. Edema endurecido em dorso da mão e pés, e eritema palmar e plantar difuso, ó, bem aqui, ó. Edema e alterações nas mãos e nos pés, podem ter descamações também. Aqui, presença de exantema polimorfo mais intenso no tronco e no períneo, outro critério também, sem outras alterações. Assinale a alternação que contém o diagnóstico provável para o caso apresentado e uma complicação associada ao caso. Esse aqui não tem o que falar, fecha todos os critérios. Para nós termos Kawasaki, nós iremos já ver aqui embaixo, nós precisaremos ter febre sim ou sim e pelo menos 3 ou 4 critérios dos que são, febre sim ou sim e 3 ou 4 dos critérios que estão relacionados com Kawasaki. Então, nós fechamos esses critérios com o enunciado que ele nos deu acima. Então, sim ou sim é a letra B. Se trata sim de uma doença de Kawasaki, que é complicação que nós já falamos acima, aneurisma coronário, certo? Vamos aqui. Doença de Kawasaki não é diferente da outra doença, elas são parecidas, afeta muito. A doença de Kawasaki você vai precisar principalmente em vasculite. A de cima afetava muito os vasos, sim, mas ela tinha uma disfunção orgânica importante porque ela gera também alterações e tem uma repercussão aí nas células também. Já a doença de Kawasaki, ela é uma vasculite, essa já é a definição dela, certo? Então, quando você vê aqui, ó, doença de Kawasaki, vasculite sistêmica aguda, de causa desconhecida, pode ser associado também, Sara, com uma doença viral anterior, com uma doença bacteriana anterior, pode ser associado com alguma, não sei se a criança ela tem alguma doença autoimune, alguma coisa parecida, pode estar associado, não se sabe exatamente.
Uma diferença com a síndrome multissistêmica é o quê? Que na síndrome lá multissistêmica nós sabemos que ela é por Covid, principalmente se a gente der o dado que a criança teve Covid. Então, sim ou sim, você vai saber que ela é por Covid. Já a doença de Kawasaki, nós sabemos que ela é uma vasculite de causa ainda desconhecida. Pode ser por uma infecção? Pode ser por uma infecção. Mas no conceito dela, ainda é de causa desconhecida, certo? Que acomete principalmente crianças menores de 5 anos, como nós falamos. Com predileção por artérias de médio calibre, especialmente as coronárias, certo? Elas têm um tropismo e um reconhecimento antigênico muito importante nos receptores e nas células, nos componentes de membrana das células que recobrem ali as coronárias, certo? Os miocitos da coronária. Então, eles geram ali uma resposta inflamatória muito importante nessa região. Então, se tem uma destruição celular ali importante, se, por exemplo, eu perco ali, eu tenho uma íntegra ali, o lúmen da coronária, se eu tenho ali uma certa fragilidade da região do meu lúmen, das células que recobrem toda essa capa aqui, o lúmen, o que vai acontecer? O lúmen vai ficar fragilizado. Então, se ele se fragiliza, eu vou gerar o quê? Vou gerar um alargamento. Esse alargamento é justamente o que nós iremos ver aqui embaixo, que é o que gera, que é o que? Como se diz? Os aneurismas, certo? Os aneurismas coronarianos, justamente por essa fragilidade da parede. É muito bom nós irmos pensando essas doenças assim, por quê? Porque na hora da prova, às vezes no nervosismo, às vezes quando a gente não consegue lembrar o que a gente decorou, pelo menos já tem como ir relacionando as coisas, sabe? Então é muito importante ter essas informações assim na mente, pra gente entender o geral, globalmente, um pouco da fisiopatologia, para poder se guiar ali na hora da prova, certo? Então vamos lá, definição e fisiopatologia aqui do Kawasaki: doença inflamatória aguda, autolimitada, de etiologia desconhecida, beleza. Resposta imune anormal, como a de cima, né? Tem uma resposta imune muito importante e um gatilho infeccioso em indivíduos geneticamente suscetíveis, mas geralmente é idiopático. Tanto que ele não colocou na questão se a criança cursou ou não um quadro de febre, de faringite, de alguma outra alteração previamente. Ele só te disse que a criança, ela teve aí que ela começou com febre aí mais de 6 dias, certo? Inflamação da parede dos vasos, uma vasculite com infiltração de células inflamatórias, muito parecido com o que acontece acima também. Pode levar a dilatação e formação de aneurisma das artérias coronárias, que é a principal complicação e que é a mais grave também. Nós iremos ver um pouquinho mais adiante. Outros vasos e órgãos também podem ser acometidos, mas sim ou sim, o que leva ali o ouro, em primeiro lugar, é o coração. Nunca esquecer. E já na síndrome multissistêmica, outra diferença entre as duas, é que vai afetar muito o que é gastrointestinal, pulmões, coração. Aqui no Kawasaki, principalmente coração, certo? Epidemia e fatores de risco, isso pode aparecer? Pode, mas é menos provável. Geralmente crianças menores de 5 anos, mais frequência masculino, sexo masculino, maior prevalência aí na Ásia. Tanto que o nome é de um pesquisador asiático, Kawasaki, sazonalidade inverno e primavera, que é onde tem aí a predominância aí, uma maior quantidade de casos de gripe e de casos de infecções virais, e ela não é contagiosa. Vamos lá, na apresentação clínica de Kawasaki, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos ter febre, sim ou sim, e mais 4. Tem literaturas que falam 3 ou 4 dos seguintes critérios principais. Então nós temos o quê? Febre. A criança tem febre, então já entra e já pode começar os critérios a partir da febre. Se a criança tem febre maior de 5 dias, então já pode começar a ver os critérios, certo? Quais são os outros critérios? Febre já tem. Conjuntivite bilateral, era o que a criancinha na outra questão da síndrome tinha também, mas vamos contando aqui. Alteração na mucosa oral, perfeito, tem. Exantema polimorfo, a criança pode chegar a ter também exantema polimorfo. Alterações de extremidades, eritema em palmas e plantas, edemas de mãos e pés na fase aguda, descamação periungueal na fase subaguda. Depois, linfadenopatia cervical,
maior a 1,5 centímetros de diâmetro, geralmente unilateral. Essa criancinha aqui, que nós vemos na questão de Kawasaki, ela fecha todos os critérios. Então, sim ou sim, ela tem a doença de Kawasaki, que tem a febre, para começar, febre, e tem os 5 critérios, na verdade, né? Os 5 critérios para fazer o diagnóstico aí de Kawasaki, fora a febre. Então, é muito importante isso. Fora isso, a criança pode ter irritabilidade, outros achados possíveis: irritabilidade, anorexia do abdominal, vômitos, autarquia, hepatosplenomegalia, acometimento cardíaco. Beleza. No entanto, se vê na multissistêmica que tem uma afetação muito maior. É muito mais comum você ver alterações gastrointestinais, alterações pulmonares, hipotensão com choque. Mais comum você ver na questão de cima, no outro tipo de condição, na síndrome multissistêmica. Diagnóstico, como nós já vimos, perdão, eu falei 3 ou 4, mas é 4 ou 5 critérios, perdão. Então, a febre maior de 5 dias e pelo menos 4 dos 5 critérios, certo? Pelo menos 4 dos 5 critérios. Então, esquece que eu falei de 3 a 4, 4 sim ou sim. 4 você já considera como Kawasaki, certo? Diagnóstico incompleto ou atípico, febre maior de 5 dias e menos de 4 dos critérios, ou considerar lactentes menores de 6 meses ou formas incompletas, que no caso já são aí os pacientes que têm uma maior suscetibilidade a ter doenças aí autoimunes, certo? Exantema, nós vamos ver todas essas alterações aí. E nós temos também, uma coisa que eu queria falar, é que tem uma repercussão muito grande no que se fala aí sobre as plaquetas. Então, o que eu quero dizer? Tem aí uma quantidade, não tem uma plaquetopenia, nós temos aí um aumento na quantidade de plaquetas no sangue. Isso aí é muito importante, principalmente após o 7º dia. Então, se após o 7º dia eu tenho um aumento nas plaquetas, então eu tenho um maior risco de trombos, de presença de trombose. E isso é muito importante nessa doença também. Tanto que uma parte do tratamento, como nós iremos ver mais pra frente, ela é voltada para isso, justamente para evitar a trombose ou então algumas outras alterações vasculares relacionadas a esse aumento aí da quantidade de plaquetas, ok? Anemia normocítica pode ter também, tem elevações das enzimas hepáticas e tem toda essa repercussão no laboratório, como vocês veem aí. Muito importante, não esquecer isso aqui. O que sim ou sim é importante saber, o ecocardiograma transtorácico, muito importante. Por quê? Porque o ecocardiograma transtorácico, ele vai te dizer se tem ali ou não um aneurisma nessa aorta dessa criança. Então, se tem um aneurisma, pode chegar a ter uma complicação muito séria, que é a ruptura de aneurisma. Então, é muito difícil reverter esse quadro. Então, sim ou sim, é para fazer o ecocardiograma transtorácico. Tanto que até caiu na questão: qual a principal complicação? Aneurisma de coronária. E o que precisa ser feito, se tivesse ali, ecocardiograma transtorácico também, certo? E eletrocardiograma também, que vai já te dar algumas orientações também, né? Vai te mostrar aí alterações inespecíficas. Os aneurismas das artérias coronárias podem acontecer até em 25% dos não tratados. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que de cada 4 crianças que tem, uma pode apresentar aneurisma de aorta. E é uma complicação grave, certo? Aneurisma de aorta é grave se tiver rotura de aneurisma de aorta, aneurisma de coronariano, perdão. Eu acho que eu tô falando de aorta, mas é coronariano. Se tiver aneurisma coronariano, se tiver rotura de aneurisma coronariano, é muito complicado reverter. Realmente é quase fatal, digamos assim. Vamos lá, tratamento muito importante, já vi cobrando em prova também esse tratamento. Primeira coisa, imunoglobulina humana. Não atrasar essa imunoglobulina, sim ou sim. A dose única, 2 gramas por quilo, em infusão intravenosa, até no 10º dia. Beleza, fácil. Ou seja, imunoglobulina até no 10º dia, 2 gramas por quilo, endovenoso, isso. Depois, aqui nessa fase aqui, na fase do ácido acetil salicílico, nós temos 2 fases, certo? Nós temos aí uma fase aguda, antipirética ou anti-inflamatória, que é justamente para ajudar a baixar a febre, diminuir aí os riscos, que vem aí nessa dose de 80 a 100 mg quilo dia. E via oral de 6 em 6 horas ou de 4 em 4 horas, até 48 a 72 horas após cessar a febre. Isso aqui é muito importante, certo? Isso aqui é na fase anti-inflamatória e antipirética, quando a criança está sintomática, está apresentando aquela sintomatologia.
Então é muito importante ter essa dose aí. Por quê? Porque nós iremos ter outra dose também na fase antiagregante, que é justamente quando se tem um aumento maior ainda das plaquetas, como nós vimos aqui, ó, plaquetose no 7º dia. Então aqui nós teremos uma fase antiagregante de 3 a 5 miligramas quilo dia via oral, uma vez ao dia. Muito importante isso. E é importante saber também que esse tratamento aqui, ele vai ser por vários meses, pode chegar a ser aí de 3 a 6 meses. Então é um tratamento bastante longo nessa fase antiagregante, ok? E tem aí também para pacientes refratários também, se a febre persiste, a dose da imunoglobulina, no caso se a febre persiste, se tiver algum outro síntoma relacionado ao Kawasaki com persistência apesar da imunoglobulina, é preciso repetir a dose e preciso continuar aí com o tratamento com metilprednisolona. Fora aí o tratamento com aspirina, que também precisa continuar. E também pode usar aqui biológico, certo? Biológico e ciclofosfamida também é o imunossupressor, justamente para poder evitar essa tormenta imune aí também, né? Acompanhamento, reavaliação clínica, ecocardiograma também, na fase aguda, após 2 semanas e 6 a 8 semanas. Muito importante fazer esse acompanhamento aí com o ecocardiograma. Orientar sinais de alerta, dor torácica, dispneia e manter a aspirina se houver dilatação, aneurisma coronariano. E é importante também saber que já na fase ali de manutenção, nessa segunda fase, você vai manter a aspirina aí por um bom tempo, certo? De 2 a 6 meses, é um tempo aí bem longo, justamente para poder evitar essas complicações. Objetivo: diagnosticar, tratar adequadamente para prevenir complicações, especialmente aneurismas. Pessoal, esse quadro aqui ele tá muito completo sobre doença de Kawasaki, muito completo. Eu quis colocar cada um dos aspectos que eu entendia como importante para que ficasse o mais completo possível, para que vocês pudessem olhar esse quadro e ver que as probabilidades de cair uma questão estão dentro desse quadro. Não sei se eles tirariam alguma outra informação, sempre pode, né? Mas é muito difícil cair alguma outra informação que não esteja dentro desse quadro. Muito importante ter esse quadro aqui em vista, saber um pouco da fisiopatologia, não muito para ir muito a fundo, sabe? Não precisa saber qual o tipo de receptor, qual o tipo de... Não precisa. O que precisa são dessas informações aqui que são importantes, certo? Que podem cair na prova. Fisiopatologia ajuda um pouco a você criar aquele raciocínio, né? Aquele raciocínio, por que isso é assim? Por que isso funciona de tal jeito? Por que isso funciona de outro jeito? É bom para isso, basicamente. Mas as características da doença e o diagnóstico e o tratamento é o mais importante. Então pode ficar ligado nisso aqui, que muito provavelmente uma questão vai sair de dentro desse quadro aqui. Uma questão de Kawasaki sai de dentro daqui, ok? Vamos mudar um pouco de assunto. Outra questãozinha aí para nós. Um recém-nascido a termo de parto cesáreo que foi indicado... um recém-nascido a termo de parto cesáreo que foi indicado por sofrimento fetal, ok? Encontra-se, logo após o nascimento, hipotônico e cianótico. Já começamos daquele jeitão. Hipotônico e cianótico. Banhado em líquido meconial viscoso. Não houve retardo de crescimento intrauterino e a mãe não apresentou intercorrências durante a gestação. Na mesa de reanimação foram realizadas as manobras iniciais de secagem, oferta de calor e aspiração de bocas e narina com sonda. Decorridos 15 segundos, o recém-nascido encontra-se hipotônico com respiração irregular e frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto. A conduta que deve ser realizada até completar o primeiro minuto da reanimação vamos lá, aspirar a traqueia sob visualização direta para remover o mecônio. Letra B, entubar por via endotraqueal e ventilar com pressão positiva. Letra C, entubar por via endotraqueal e aspirar as vias aéreas inferiores. E letra D, ventilar com pressão positiva através da máscara facial. Nós iremos ver que esta aqui é a nossa alternativa correta, certo? Vamos lá. Criança, depois de 15 segundos, né? Decorrido 15 segundos, o recém-nascido encontra-se hipotônico, com respiração irregular, feitas ali as manobras iniciais. Então, o que a gente vai fazer? Irregular é a frequência cardíaca de 75. O que a gente vai fazer? Vai entubar logo ele? Ainda não. A frequência dele aí tá maior a 60. Nós vamos fazer aqui ventilação com pressão positiva através da máscara facial. E abaixo vamos ver a justificativa dessa questão, certo? Muito bom. Reanimação neonatal pode cair na sua prova? Não só pode, como provavelmente é muito possível que caia. É muito possível que caia a reanimação neonatal aí na sua provinha, ok? Muito importante saber.
três aspectos principais. Quando nós iremos fazer a reanimação neonatal e quais são as duas principais populações? Nós temos duas principais populações, certo? Que são os recém-nascidos maiores a 34 semanas e são os recém-nascidos menores a 34 semanas. E fora isso também nós temos algumas outras observações para fazer ainda nos menores de 28 semanas, ok? Então vamos lá. Levando em consideração o contexto geral do paciente, certo? Se o paciente ele tem maior de 34 semanas, nós iremos continuar fazer uns procedimentos a menos do que os menores de 34 semanas, justamente por ter um risco maior, ok? Fora isso, eu preciso ver três aspectos, certo? Primeira coisa, a frequência respiratória, se ele respira, você precisa saber se o bebê está respirando ou se ele está chorando. Sim ou sim. Logo depois, se esse bebê ele tem tono, se ele consegue ficar durinho, ou seja, se ele tem algum certo tipo de rigidez no sentido de ter algum tipo de contração. E logo depois, você precisa saber, o outro aspecto é se o bebê ele é a termo ou não, ok? São os três parâmetros principais. Primeira coisa, você precisa, se o bebezinho não tem alguma dessas características, ou se ele não tem essas três características, você precisa fazer o quê? O primeiro passo ao nascer, os primeiros 30 segundos, independente se ele é a termo ou se ele é maior de 34 ou menor de 34. Aquecer, você precisa aquecer, levar esse bebê já para o berço ali, tem um berço ali de luz irradiante, e isso é um berço quentinho, certo? Então você precisa colocar o bebê ali naquele lugar, no berço ali de reanimação. Você precisa fazer uma leve flexão com a cabeça, que é justamente o que nós chamamos aqui de posicionar a cabecinha do bebê, certo? Aspirar, se necessário. Se não for necessário, não precisa, certo? Ou seja, se você vê que tem secreção e a secreção muito provavelmente é o que está fazendo o bebê estar naquele estado, você pode aspirar. Secar e estimular. E como é que faz essa estimulação, Sara? Geralmente ali na região do dorso, você faz ali uma massagem, uma fricção na região do dorso, ou nos pezinhos dali, leve batidinhas ali na palma não, no dorso ali no dorso, no palminho ali do pé, na região ali mais dorsal do pé. Dá umas palmadinhas assim de leve no pezinho do bebê, certo? Então, se acontece sim para tudo, ou seja, se o bebê ele veio de uma gesta termo, está respirando ou chorando, está com tônus adequados, sim para tudo, continua os cuidados de rotina dele, faz ali dá ali para a mãe, para colocar pele a pele, certo? Você vai envolver ali o bebê em campo estéreo, vai secar ele direitinho e entregar para a mãe para fazer ali aquele contato pele a pele. Se não, para qualquer um item, ou seja, se a gestação não é a termo, se está respirando ou chorando, se o tônus é adequado, vamos continuar aí o processo de reanimação neonatal. O passo 2, avaliar a frequência cardíaca e a respiração. Vamos lá. Se a minha frequência cardíaca está maior a 100 e ele está respirando bem, eu vou só observar. Vou entregar para a mãe, deixar ele ali tudo bonitinho. Se ele nasceu ali, por exemplo, vamos voltar um pouquinho. Se ele nasceu a termo, mas está respirando, se ele não nasceu a termo, mas está respirando ou chorando e tem um tônus adequado, vou entregar para a mãe. Certo? Basicamente isso. Agora, se o bebê está em apneia ou gasping e com uma frequência cardíaca menor a 100, eu vou para o passo 3, beleza. O que é um gasping? O gasping, tem até um quadrinho aqui que eu acho que fala, que ele dá aqui a definição certinha, mas o gasping é aquela respiração agonizante, né? Ou seja, um gasping, uma respiração agonizante é o mesmo que a apneia. Não se considera que o bebê está ali com uma respiração fisiológica. Então, o que acontece? Se o bebê tá agonizando assim, ele não tá respirando normalmente. O correto não é você entregar pra mãe. É justamente continuar aqui os processos de reanimação, ok? Se ele tá em apneia ou gasping, ou com a frequência cardíaca menor, 110, a gente vai pro passo 3. Qual é o passo 3? Que é esse passo aqui que a criança da questão entrou. Ventilação com pressão positiva, certo? Então, como nós iremos fazer essa ventilação? É uma ventilação rápida, né? Ou seja, de 40 a 60 ventilações por minuto. É basicamente uma ventilação por segundo aí. E como ficará FiO2? Se o bebê ele tem mais de 34 semanas, o oxigênio vai ser a 21%. Se ele tem entre 21 a 30 semanas, se ele tem menos de 34 semanas, vai ser de 21 a 30%. E vamos fazer aí
ventilando por 30 segundos. E eu quero falar mais ainda. Se o bebê ele tiver menos de 28 semanas, então você vai continuar fazendo, vai fazer aí uma pressão maior a 30% e vai vendo aí como vai sendo a evolução clínica do bebê, certo? Isso aí para menores de 28 semanas. Então vamos lá, você começou ali os passos iniciais, está fazendo ali a VPP várias vezes, 60 ventilações por minuto, está observando ali o bebê. Você vai reavaliar a frequência cardíaca. Quando você reavalia a frequência cardíaca, está menor a 100 batimentos por minuto. Então, o que você vai fazer? O próximo passo é fazer o quê? O próximo passo nem é ir para o quarto passo, é reajustar a técnica. O que você vai fazer? Você vai reajustar a técnica e vai ver se você está conseguindo fazer as ventilações corretamente, se o bebê está bem posicionado, se não está escapando ar por algum lugar. Geralmente os tubos que se usa, pode ser aquele ambu que nós conhecemos com a máscara, aquela máscara neonatal, ou pode ser a máscara em T. Você vai observar se não está tendo ali fuga de oxigênio, ou então se a FiO2 está de forma correta, você vai justamente reajustar a técnica, certo? Logo depois, se você mesmo reajustando a técnica, você não está observando que tem uma melhora, então você vai aqui para o passo 4, avaliar a frequência cardíaca após 30 segundos da VPP efetiva. Então, se não melhorou, se você vê que a frequência cardíaca está menor a 60 batimentos por minuto, você vai para o passo 5. Agora, se ela está ali entre 60 e 99, você vai continuar com a VPP, certo? Até se certificar que o bebê está melhorando e vai reavaliar a técnica novamente e ventilar por mais 30 segundos. Agora, se a frequência cardíaca está bem, se está maior aí, a 100 batimentos por minuto, você vê uma melhora no bebê, você vai suspender a VPP gradualmente e vai só observar, ok? Vamos nos deter nesse caso aqui, que a frequência cardíaca está menor a 60. O passo 5 já é o passo que a questão queria que você pulasse, né? Que é, no caso, a intubação. Beleza. O que nós iremos fazer aí na intubação? O máscara laríngea. A máscara laríngea ela é bem interessante nesse quesito também, porque ela é de mais fácil colocação, principalmente ali na hora do desespero, que tá todo mundo ali ventilando, observando, tudo mais. A máscara laríngea é uma excelente opção nesse caso. Então, o que você vai fazer? Vai intubar a criancinha, ou então fazer ali a utilização da máscara laríngea e vai usar o oxigênio a 100%. E logo o próximo passo ali seria a massagem cardíaca. Então, vamos por parte. Você vai intubar, vai fazer a intubação. E logo depois da intubação, você vai ver como o bebê tá reagindo aqui, intubação, mais o oxigênio a 100%. Você vai ver como o bebê tá reagindo. Depois de 30 segundos, vai fazer aqui a massagem cardíaca. Isso aqui é importante. O primeiro passo, esse aqui você faz a intubação antes da massagem cardíaca. É importante você saber também que esses passos, muitas vezes, eles são feitos juntos. Eu acho que foi por isso que esse passo 5 aqui tá uns dois. Mas se fosse para você ir de degrauzinho em degrauzinho, você iria colocar que antes de começar a massagem cardíaca, você faz a intubação e observa por mais 30 segundos. Pelo menos 15 a 30 segundos para depois ir para a massagem cardíaca, que seria o próximo passo, certo? Então, vamos lá. Feita a intubação, passado ali entre 15 a 30 segundos, você viu que não teve uma melhora, começa a massagem cardíaca. Massagem cardíaca coordenada aí com VPP na relação de 3:1, 3 massagens para uma ventilação, muito importante. No total, 120 eventos por minuto, de 30 compressões associadas a 30 ventilações. Manter por 60 segundos, nesse período aí você pode manter por mais tempo, certo? Até porque os dois procedimentos estão sendo feitos ali concomitantemente, certo? Depois de 60 segundos, de 1 minuto, reavaliar aí. No passo 6, avaliação da frequência cardíaca após 60 minutos, certo? Se a frequência melhora, tá aí maior a 60, suspender a massagem, não precisa mais continuar a massagem, mas continuar o VPP se necessário. E se a frequência for menor a 60, ir para o passo 7, que nós iremos ver, que é aí um dos passos finais, que é a adrenalina. E a adrenalina é muito importante saber essa dose aqui dela, de 1 para 100 mil, ou de 0,1 a 0,01 a 0,03 miligramas quilo, ok? O correto, a SBB, que é a do Brasil, a Associação Brasileira, a SBP, Associação Brasileira de Pediatria, ela considera 0,02.
Só que as guias internacionais também consideram entre 0,1 a 0,03. Então, para não errar, é melhor dizer 0,1 a 0,01 a 0,03 do que falar 0,02 e, não sei, não ter no gabarito e errar. Enfim, o correto é 0,01 a 0,03. Por quê? Porque já inclui 0,02 aí, digamos. Então, é melhor ter esses dois números aí em mente. A via preferencial, se você pegar aqui o cordão umbilical, vocês têm aqui as artérias, nós vamos ter as artérias umbilicais e temos aqui a veia. Nós vemos aqui que o calibre da veia, ou melhor, o diâmetro da veia, ele é maior. Então, ele tem uma maior área aqui e facilita mais a injeção aqui da adrenalina. Então, nós iremos aplicar a adrenalina aqui nessa região, na dose de 0,01 a 0,03, para não dizer 0,02, né? Via preferencial é a veia umbilical. Nas aulas eles também falam que se a criança tiver alguma outra via disponível, se conseguirem pegar ali um acesso venoso periférico, também pode ser dado de forma periférica. No entanto, é muito difícil, né? E todo mundo tá ali naquela agonia, tá ali na reanimação. É muito difícil você conseguir pegar ali uma boa via. Então, a via preferencial é aí a veia umbilical. Tem a via traqueal também, né? Enquanto obtém um acesso venoso, você pode fazer também aí 0,5 a 1 ml por quilo, mas não é a via preferencial, porque pode gerar ali necrose tecidual, tem certo grau de complicação ali na via traqueal, certo? E repetir cada 3 a 5 minutos se a frequência cardíaca for menor a 60. E depois a expansão volêmica. Você vai indicar aqui a expansão volêmica se tiver um choque ou suspeita de hemorragia e tem aí a dose, né, do soro fisiológico, administrada de 5 a 10 minutos. Pode ser também, a expansão volêmica, ela pode ser feita também por via intraóssea, não tem problema, ok? E aqui, passo 9, tratar as causas reversíveis, certo? Ele vai te dar aqui algumas causas reversíveis, hipóxia, hipovolemia, acidose e tudo mais. E depois fazer a reavaliação contínua, manter a VPP e as medidas necessárias até a estabilização da frequência cardíaca e respiração. É muito importante tudo isso, porque o mais importante é a frequência cardíaca, se nós vermos aqui nesse contexto. Queria que nós voltássemos rapidinho aqui para fazer mais rápido. Vamos lá. Criança 1, nasceu. O que é o passo 1? Criança nasceu. Você vai ver o quê? Tá a termo ou não tá a termo? Tá respirando ou tá chorando? Tem o tônus ou não? Se ela não tem uma dessas três, você vai pro segundo passo. Só que lembrando que nessa avaliação, você vai aquecer, posicionar, aspirar se necessário, secar a criança, vai chegar a estimular também. No passo 2, você vai fazer o quê? Se você vê que a criança não tem uma dessas três características, você vai para o passo 2. No passo 2, você vai observar se a criança está em apneia ou gasping, vai continuar estimulando ela. Se você vê que mesmo com a estimulação ela não melhora, que a frequência cardíaca está menor a 100, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? O que fizeram na questão. Primeira coisa, iniciar com VPP. Sim ou sim, VPP, e depende se a criança é a termo ou se é pré-termo. Se a criança ela é a termo, você vai fazer aí com uma FO2 de 21%. Se a criança é pré-termo, com uma FO2 de 21 a 30%. E se for menor a 28 semanas, você vai pesquisando aí, porque vai vendo aí quanto a criança tolera, porque pode ser maior a 30%, ok? Isso você vai fazer por 30 segundos. Logo depois, reavalia novamente por 30 segundos. Perdão, você reavalia 30 segundos. E se não voltar, você corrige a técnica antes de pular para o próximo passo. Se corrigiu a técnica, deu certo, não precisa mais, leva a criança ou para a UTI ou para a mãe, dependendo de como a criança esteja. Se não der certo, a frequência cardíaca ali continuar menor a 60, você vai para a intubação ou então para a máscara laríngea, ok? Continua aí a avaliação da criança por pelo menos 30 segundos, depois vai para a massagem cardíaca e faz massagem cardíaca junto com as ventilações. A criança já entubada, você vai continuar fazendo as ventilações. As ventilações, como nós vimos aqui, é de 90 compressões para 30 ventilações, né? No período aí de 30 minutos. Então, total de 120 por evento, né? Ou seja, de 90 compressões por 30 ventilações aí no período de 1 minuto. Logo depois, se não der certo, o que nós iremos fazer? O próximo passo, adrenalina, via preferencial, a veia umbilical. Depois, expansão volêmica, depois tratar as causas reversíveis e por aí vai, certo? Muito importante. Esses outros aqui são parâmetros que eu queria que vocês lessem também. Aqui tem a dose da adrenalina, eles podem chegar a pedir, né?
a relação das massagens cardíacas, que já foi falado, a ventilação também. E também aqui frequência normal, iniciar VPP ou gasping, isso aqui tudo são pontinhos que nós vimos aqui durante a reanimação neonatal. Enfim, pessoal, reanimação neonatal é um tema que pode cair sim, mas geralmente não, eu pelo menos eu nunca vi questões falando já a partir desse passo aqui, ó. Eu já vi questões chegarem até aqui, até a correção da técnica. Depois daqui para baixo, ó, toda essa parte daqui, eu particularmente nunca vi em questões. Mas é importante você ter em mente, você saber o que se pede, o que não se pede, justamente para poder não se perder aí, tá certo? Esse quadrinho aqui tá muito bom também. Muito bom você ver também outras aulas, sempre tá atualizando e sempre também tá ligado nessas questões, porque pode sim ou sim cair reanimação neonatal, vez ou outra, cai nas provas, é muito importante saber, tá bem? E sempre tem atualização. Reanimação neonatal é uma coisa que você precisa ter sempre fresco na cabeça, porque sempre tem atualização de reanimação neonatal, certo? Uma criança com 8 anos de idade atendida na emergência com exantema. Segundo sua mãe, o quadro clínico iniciou-se há 2 dias, com febre alta, calafrios, vômitos, cefaleia, prostração e odinofagia. Há um dia surgiu exantema no pescoço, axilas e virilhas, generalizando-se a seguir. Ela nega antecedentes patológicos relevantes. No exame físico, a criança apresenta estado geral regular, corada, hidratada, com amígdalas hiperemiadas, muito importante isso aqui, hipertrofiadas e recoberta por exudado purulento. A gente já sabe o que é, né, basicamente. Ao redor da boca, observa-se palidez, e nas demais áreas da pele, exantema papular, eritematoso e áspero. Há linhas hiperpigmentadas em áreas de flexão da pele. Para esse caso, o exame laboratorial que confirma o diagnóstico, dosagem de anticorpos heterófilos? Não. Dosagem de imunoglobulinas? Tampouco. Dosagem de antígeno NS1? Não. E cultura de orofaringe é o que vai nos mostrar se a criança está cursando aí uma faringite, ou melhor, uma escarlatina. Por quê? Por conta já da repercussão dos exantemas, certo? Muito importante isso. Faringite com exantema, a gente vai pensar em escarlatina sim ou sim, certo? E qual o exame de preferência? A cultura de orofaringe. Muito importante não esquecer isso aqui, tá certo? Nosso quadrinho aqui de sempre, né? Nosso querido quadrinho falando sobre a querida escarlatina. Querida não, a senhora escarlatina. Febre escarlatiniforme, a gente sabe, nós sabemos que é causado pelo Streptococcus pyogenes, beta-hemolítico, produtor da toxina eritrogênica. Também é importante saber que a escarlatina, ou melhor, a infecção pelo Streptococcus também pode ser feita de forma rápida, né? Pelo isopado, aqui na Argentina nós chamamos de isopado, que toma ali a amostra da região da orofaringe e rapidamente já se identifica a presença da bactéria, ou melhor, das toxinas que produzem a bactéria, uma forma rápida ali de diagnóstico. Nós sabemos que a principal etiologia da escarlatina, ou melhor, a etiologia dela, vem aí do Streptococcus pyogenes, certo? Ou seja, ele vai produzir as substâncias, as toxinas eritrogênicas, que vai gerar toda essa repercussão clínica aí da criança. Vai ter febre, sinais sistêmicos, e é muito comum aí em criancinhas menores de 5 anos também, certo? Já a escarlatina, que eu falo como é exantema, mais comum em crianças menores de 5 anos. Mas nós sabemos que a faringite aí para os Streptococcus do tipo beta, ele também é comum em adultos, certo? Qual a clínica? Nos primeiros dias aí, logo nas primeiras 48 horas, a gente vai ver a clínica clássica, né, da faringite. Febre alta, calafrio, cefaleia, vômito, odinofagia, prostração e a faringoamidalite, certo? Amígdalas hiperemiadas, hipertrofiadas, e pode ou não ter exudados purulentos. Exudados não é um critério de descarte, muito importante saber isso. E importante o exantema, gente, por quê? Porque pode diferenciar também de outras doenças. Ele começa ali no pescoço, nas axilas e virilhas, e ele vai se generalizando. E é um exantema papular, não é aquele exantema, é o exantema papular, não é um exantema morbiliforme, ele é mais papular, certo? Eritematoso e áspero, certo? A pele fica ali em lixa. Os sinais característicos, nós iremos ver a palidez perioral, o sinal de Filatov, muito importante, sinal de Filatov, e
nós iremos também ver, além do sinal de Filatov, nós teremos também a língua em lixa, certo? Eu estava lembrando que vocês tem 2 nomes que nós podemos lembrar nas doenças exantemáticas, que é esse sinal de Filatov, muito importante, e tem também as manchas de Koplik. Quando ele fala de manchas de Koplik na região da mucosa oral, perto ali da amígdala, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar do sarampo, muito característico, as manchas de Koplik. Mancha de Koplik e o sinal de Filatov, você vai lembrar de quê? Escarlatina. Muito importante essas 2 palavrinhas aí, que podem fazer uma boa diferença aí na prova. Linhas hiperpigmentadas nas dobras, que são as linhas de Pastia, certo? Língua saburosa, inicialmente, ou língua em framboesa, como nós conhecemos aí, característico também de Kawasaki. Kawasaki também vai apresentar aí essa língua em framboesa. Tem uma descamação na pele, na primeira e na segunda fase, principalmente na região das mãos e nos pés, que é outra similitude também com Kawasaki. Então vamos lá, os diagnósticos, como eu já falei, Kawasaki, temos a mononucleose infecciosa também, muito importante fazer o diagnóstico diferencial nas 2. Por quê? Porque uma das medicações que você mais usa para infecções com Streptococcus beta-hemolíticos é a penicilina ou então a amoxicilina. E a amoxicilina, quando você usa, ou seja, quando você confunde ali o diagnóstico por uma mononucleose infecciosa, ou melhor, quando você confunde o diagnóstico e na verdade é uma mononucleose infecciosa, você pode gerar um exantema que ele é gerado justamente por conta da reação do corpo à amoxicilina, ok? Então é muito importante fazer esse diagnóstico diferencial entre as 2 doenças. E temos também os exantemas virais, adenovírus, a dermatose também, que pode gerar aí uma certa complicação uma certa confusão na hora do diagnóstico. Beleza, o diagnóstico, como é que a gente faz? Clínico e epidemiológico, ou seja, o paciente já chegou com aquela clínica, dor de garganta, criancinha com exantema, um exantema maculopapular. O que acontece? Você vai pensar principalmente em quê? Vai pensar já diretamente escarlatina, ok? Cultura da orofaringe é o padrão ouro para poder você ter sim ou sim a certeza do diagnóstico. O teste rápido é o teste rápido para Streptococcus, quando disponível, que é o Strep Test, E os exames laboratoriais, você vai ver que vai ter leucocitose com neutrofilia, justamente por ser uma infecção aí bacteriana, e proteína C reativa bem aumentada. E o tratamento, como nós já sabemos, é a penicilina, a famosa bezetacil aí, intramuscular. 600 mil unidade aí, internacional, em menores de 27 quilos, ou 1.200.000 maiores de 27 quilos, já é a dose já é de adulto, né? E as alternativas é quando a criança tem alergia à penicilina, pode ser cefalexina, azitromicina, claritromicina, nessas doses que vocês veem aí. Tratamento dos sintomas, pode ser com antitérmico, dipirona, se a criança está vomitando também, pode ser uma metoclopramida, uma hidratação, um repouso, enfim, era muito sintomática essa doença. Então é importante estar tratando os sintomas também. Como nós já vimos, temos a palidez perioral, o sinal de Filatov, temos as linhas de Pastia também. Aqui não dá para aparecer, essa imagem aqui não está muito fidedigna. E tem o exantema papular e áspero, que é a pele de lixa, e também a língua em framboesa. Muito importante essas características, esses achados aqui. As complicações, temos as complicações supurativas, certo? Que é a otite média, com a membrana abaulada, muito importante. Sinusite, adenite cervical também pode aparecer. Outro caso que pode confundir com Kawasaki também. Temos os abscessos periamidalianos, pneumonia e empiema. Uma coisa que pode ser importante para poder fazer o diagnóstico diferencial com Kawasaki é que ela não vai apresentar a conjuntivite asséptica. Não supurativas ou imunológicas, temos a febre reumática aguda, muito importante também. Glomerulonefrite pós-estreptocócica, muito importante também. Quando nós vemos uma das principais glomerulonefrites na infância, é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, nós iremos ver também nos próximos vídeos. E PANDAS, que são as síndromes neuropsiquiátricas pós-estreptocócicas. Isso aqui é muito importante, eu já vi uma questão perguntando sobre isso. Existe sim alterações neuropsiquiátricas, existe estados de alucinação, de alucinoses, depois de uma infecção por Streptococcus beta-hemolítico. É muito importante lembrar isso, certo? Tem aqui essa mnemotécnica, né? PIR, sei lá.
Escarlatina, que é a faringoamidalite, streptocócica, mais exantema em pele de lixa, palidez perioral, as linhas de Pasha também. Vamos pensar no Streptococcus. E a confirmação aí é na cultura de orofaringe. Muito importante ter isso aqui em mente, certo? Vamos lá, pessoal. Muito boa essa questão aqui, a nossa saideira. Vamos lá, essa aqui eu tenho certeza que você vai tirar 10 nessa aqui, 10 de 10. Recém-nascido a termo, sexo masculino, nascido de parto via vaginal, um ápiga 9 de 10, apresenta salivação excessiva e muco no canto da boca após o nascimento, durante a amamentação. Apresenta regurgitação, cianose, tosse e insuficiência respiratória. Na sala de parto não foi realizada passagem de sonda pelas narinas, nem pela boca. Porque aqui não falou, né? Mas provavelmente eles não conseguiram passar. Ou melhor, talvez não tentaram, né? Mas se tentassem, não iriam conseguir passar. A ultrassonografia pré-natal evidencia polidrâmino, ok? Considerando o caso descrito, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável. Atresia de esôfago, atresia gástrica, atresia intestinal, atresia pancreática. Aqui nós sabemos nossa letra A, atresia de esôfago. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que essa criança ela tem polidrâmino? É justamente porque o líquido, nós temos o recorrido, né, do líquido amniótico dentro da criança. O líquido amniótico, ele ajuda aí tanto no desenvolvimento do sistema digestivo quanto no sistema geniturinário também. Por quê? Porque a criancinha ela vai beber naquele líquido, ela vai abrindo ali as vias digestivas, as vias urinárias e vai ajudando ali na funcionalidade dessas vias. O que acontece? A criança ela nasceu com polidrâmino, com muito líquido. Significa que alguma falha ali estava tendo nesse sistema de circulação de líquido amniótico. E, como nós vimos, é por uma atresia esofágica. E eu queria mostrar para vocês aqui que tem vários tipos, né? Aqui é a anatomia normal. Temos a atresia esofágica, onde você não tem presença de nenhuma fístula e são como sacos sem fundo, sem luz. Os dois, tanto o esôfago como a região da traqueia, eles não têm nenhum tipo de fistulização e fica aqui como um fundo de saco. As duas partes do esôfago, tanto o esôfago proximal quanto o esôfago distal. E nós temos casos de fistulização, que tem esse aqui. Esse aqui é o mais comum de todos, que é a atresia com fístula proximal, que é aqui do esôfago proximal, que tem uma fístula com a traqueia. Então é muito importante saber isso, porque uma das complicações de uma criança que tem esse tipo de atresia aqui são as pneumonias recorrentes. Muito importante ter isso em mente. Aqui temos a atresia com fístula distal, tem a atresia também com dupla fístula e tem a fístula sem atresia, ok? Essa daqui também é comum e é ruim nesse caso aqui, quando acontece. Por quê? Porque a criança ela vai estar tendo, quando ela for mamar, quando ela for se alimentar, ela pode também lançar líquido, ou pode ter um ingresso de líquido ali para os pulmões. Então é muito importante ter cuidado, justamente por um risco aumentado aí de pneumonia, uma complicação nesses casos aqui. E o tratamento, como nós já sabemos, é a cirurgia, e não pode ser adiada essa cirurgia, certo? Pessoal, e foi isso. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Aula muito legal. Pediatria tem uns teminhas aí muito bons, uns temas que dá para raciocinar bastante. Não é só decoreba, saber um pouco da fisiopatologia ajuda também aí na hora da prova, tá bem? Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.